Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mirella, integrante do Vox, e estamos aqui com mais um episódio da série Turbinando. E hoje trouxemos nosso professor de física, Luciano, para contar um pouco sobre o movimento circular. Fica aí com a dica! Olá, tudo bem? Eu vim aqui dar dicas para o Turbinando e o tema escolhido foi transmissão do movimento circular, até mesmo por ser um conteúdo bastante cobrado em vestibular e principalmente na prova do Enem. Embora simples, os alunos acabam cometendo algumas confusões, então eu vou mostrar um jeitinho simples de resolver esse problema apenas usando regra de 3. Vamos começar então para o sistema de transmissão pelo mesmo eixo. Então nós temos aqui como referência duas bolinhas que estão girando juntas em torno de um eixo central, que não está aparecendo aí na figura, mas essas bolinhas, por girarem juntas, elas completam essa volta no mesmo tempo, e esse tempo é o que a gente chama de período de órbita do objeto. E aí, nós temos a referência do disco A, nós temos uma referência para um disco B, nós temos objetos colocados nas pontas, e se a gente observar aqui, algumas observações importantes, é que elas girando juntas, por exemplo, elas apresentam mesmas frequências, então elas vão dar sempre o mesmo número de voltas juntas, elas apresentam sempre os mesmos períodos, porque elas completam suas voltas sempre no mesmo tempo, elas vão estar sempre girando com o mesmo ângulo dentro do mesmo tempo, então elas apresentam as mesmas velocidades angulares, que no caso medida em radiano por segundo, porém elas apresentam velocidades lineares ou velocidades escalares médias diferentes, até mesmo porque a órbita do objeto B é maior do que a órbita do objeto A. Como o caminho é maior, naturalmente ela precisa ter mais velocidade linear. E aí, por essa regrinha, a gente consegue resolver qualquer probleminha de sistema de transmissão do mesmo eixo utilizando uma regrinha de 3. A velocidade de B ela é proporcional ao raio de B, assim como a velocidade de A é proporcional ao raio de A. Realizando uma regrinha de 3 no modo simples e direto, a gente consegue solucionar esse problema. Para isso a gente tem um exercício bem rapidinho, bem facinho, que é o seguinte: suponha uma polia girando em torno de um eixo, de modo que dois pontos estão indicados conforme a figura. O ponto A está a 60 centímetros do eixo e o ponto B está a 20 centímetros do mesmo eixo. Se o ponto B apresenta a velocidade linear de 20 centímetros por segundo, determine a velocidade do ponto A. Então, aqui nós temos a referência das indicações dos dados do exercício, o ponto A e um ponto B, nas periferias dos dois discos. Essa aqui é a referência do raio de A, essa é a referência do raio de B. Conforme os dados fornecidos no exercício, a gente tem 20 centímetros para o B e 60 centímetros para o raio de A. E aqui, coletando as informações, os raios estão indicados, a velocidade no ponto B está dada como 20 centímetros por segundo. Para calcular a velocidade no ponto A, a gente vai aplicar uma regrinha de 3 direta. Raio A proporcional à velocidade A, raio B proporcional à velocidade B. Com isso, 60 está para a velocidade A, conforme a figura, assim como 20 está para a velocidade 20, conforme o ponto B. Realizando essa regrinha de 3, de modo direto, a gente consegue calcular e obter que a velocidade no ponto A seria de 60 centímetros por segundo. O segundo processo de transmissão de movimento circular é quando a gente trabalha com os dois eixos independentes, dois ou mais no caso. Então, por exemplo, sistema de engrenagem ou sistema de correia, cada disco está acoplado ao seu eixo, não é mais ao mesmo eixo. E aí as regras todas se invertem. Porém, uma regra de 3 também resolve este probleminha. Vamos analisar o caso utilizando ali um problema de bicicleta. Imagina que você tem a coroa da frente, e uma catraquinha lá atrás. A coroa bem maior que a catraquinha, pensando numa bicicleta modelo padrão, aquela bicicleta sem marcha. Se a gente analisar aqui, eu tenho algumas observações importantes. Vamos chamar o disco menor de disco A e vamos chamar o disco maior de disco B. Se você analisar um pedacinho, ou seja, um quarto do disco B, essa linha vermelha é suficiente para encapar uma volta completa na catraquinha lá de trás. Se eu der sequência nesse processo, essa linha verde que representa um quarto de B também equivale a uma volta de A. Repetindo o processo para azul e repetindo o processo para essa azul clarinha, então quer dizer que nessa montagem, uma volta completa do sistema da frente equivale a 4 voltas do sistema de trás. Isso realizado no mesmo tempo. Então quer dizer que essa aqui está girando mais devagar e a pequenininha está girando bem mais rápida. Por isso, nesse caso, a gente tem aqui que uma volta é equivalente a 4 voltas. E por isso, a gente pode garantir que a frequência de A
que é da menor, ou seja, o número de voltas que ela executa por segundo, por exemplo, é maior do que a de B. Consequentemente, como o período é o tempo para completar uma volta, eles são inversamente proporcionais. Então, o tempo para dar uma volta em B completa é maior do que o tempo de A, que é uma voltinha mais curtinha. Por isso, TB maior que TA. Consequentemente, se a frequência é maior de um disco, a angular também é maior. Aqui, no caso, uma comparação simples seria pensar, se ela gira 90 graus, por exemplo, em um segundo, essa aqui deu uma volta completa, que seria 360 graus também em um segundo. Então, a velocidade angular de A é maior que de B. Só que como elas estão sendo tangenciadas pela mesma correia, nas periferias dos discos ou em qualquer ponto da correia, as velocidades lineares são iguais. Porque a correia é um corpo só, então ela define que em cada ponta você vai ter sempre a mesma velocidade. Nesse caso, o que é mais comum de ser perguntado num probleminha desse estilo? A relação raio e frequência. Que nesse caso aqui, se você perceber a relação uma volta para 4 voltas aqui, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior o disco, mais devagar ela vai girar. Quanto maior esse disco, mais devagar ele gira. Quanto menor, mais rápido ele gira. Então essa regra de 3 não é uma regra de 3 direta, ela é uma regra de 3 inversa. E nesse caso, nós multiplicamos em linha reta e montamos a solução do problema. Para exemplificar, nós temos uma segunda situação, que é esse caso aqui. Suponha que uma polia A de raio 60 centímetros, girando no sentido indicado na figura e com frequência de 1.200 rotações por minuto, dada a frequência, perfeito? Interligada por uma correia, a polia B, que apresenta um raio apenas de 20 centímetros e gira no mesmo sentido da polia maior. A pergunta é, qual é a frequência da polia B? Então, analisando, a polia A é a polia maior, a polia B é a polia menor, interligadas por correias com seus eixos independentes. Os vetorzinhos que estão sendo indicados aqui indicam as velocidades lineares. Então, nesse caso, coletando os dados, raio A 60 centímetros, raio B 20. Frequência de A, 1.200 RPM. Quero saber a frequência em B, no caso também vou calcular em RPM. No caso aqui, é só fazer a proporção, só que essa proporção é inversa. Raio A para frequência A, raio B para frequência B. Nesse processo, a gente faz a montagem, né? Raio A e frequência A, raio B e frequência B, que é desconhecida. Ao invés de cruzar, aqui na regra de 3, a gente multiplica em linha reta. Faz os 60 vezes 1.200 e o 20 está para a nossa incógnita, um x, por exemplo. E a solução seria que a frequência B daria 1.200 vezes 60, dividido pelo valor 20, a gente chegaria na resposta que a frequência daria 3.600 RPM, dando a conclusão de que a menor gira sempre mais vezes do que a maior num sistema como esse estilo aqui. É isso e muito obrigado.